embora. Embolar, meio campo. Obrigado. Alguém mais alguma questão, gente? Vamos começar? Vocês são muito calados, fica todo mundo desligado da câmera. Eu fico achando que tô sozinho. É o matar a aula moderno, né? Desliga o áudio e a câmera e vai embora. Brincadeira. Nem a piadinha ninguém reage. Luiz, Reage. eu entrei lá no sistema. Tem como, naquela planilha que a gente pega lá de 2019, tem como a gente colocar uma cidade específica ou não? Só vem mesmo do território? Lá tem toda a cidade de Minas. Uhum. Minas tem todas lá. Mas porque quando eu faço o download da planilha, não tem como eu mexer. Eu tenho que adicionar. Vou te explicar onde. Vou te explicar aqui agora, rapidinho. Quando ela abre, aparece lá em cima, habilitar a edição. Deixa eu ver se vai acontecer a mesma coisa aqui. Luiz? Olha lá, ó. Vocês estão vendo? Sim. Atualizar. Manda atualizar. Aí vai abrir aqui, ó. Não podemos alguns links, não. Continuar. Às vezes aparecer aqui, ó. Pedindo para habilitar conteúdo e edição. Essa aqui já foi habilitada. Entendeu? Entendi. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que aí você vem aqui, ó. E muda a cidade que você quer. Vamos falar uma cidade aí. Aimorés? Pode ser Aimorés. Que é no começo e é nossa. Vai, cadê Aimorés? Aimorés sumiu. É amor. É Aimorés. Aimorés, né? Olha lá, agora pegou tudo de Aimorés. O perfil. Governador Valadares, que é regional. Epidemiológico. Muda tudo, fica tudo lá, gravadinho, tá bom? Se você tiver dificuldade, você me manda ela no Zap, a planilha, que eu desabilito você. Tá bom, então, obrigado. Tá bom? Se todo mundo precisar, gente, manda que eu mando lá, tá bom? Beleza. Então vamos de modelo de atenção à saúde. Luiz? Oi. Boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Aqui, deixa eu falar, você mandou essa planilha lá pro portal? Não, a ideia é que vocês vão no sistema e aprendam a baixá-la. Ô, Luiz, eu estava na rua assistindo sua aula, escutando sua aula para a rua fora, então eu não vi não deu para me mexer. Entendeu? Não tem problema não. Até o final de semana você conseguindo, para mim tá ótimo. Mas eu nem tenho ela aqui, eu vou ver se alguém tem. Lá no final, os meninos te ensinam a entrar no sistema, a aula tá gravada também, aí no finalzinho da aula gravada, eu vou postar ela, se eu postar a aula amanhã, e aí no finalzinho da aula gravada tem explicando como é que tira, tá bom? Ah, ótimo. Beleza, então, gente. Mais alguém, gente? Vamos? Pode conversar comigo, à vontade. Entrou mais um, deixa eu voltar. Isabela. Ah, beleza. 28, tá bom. Ah, pessoal, vou pedir um favor para vocês nesse minuto, que todo mundo repita. Para mim fazer uma lista de presença mais fácil, eu vou pedir que cada um coloque o período e o nome aqui no chat nesse momento. Que aí essa lista de presença chega para mim prontinha lá no meu e-mail. Aí cada um coloca aí no chat agora o nome e a turma, tá bom? Ô Luiz, eu achei que você tinha postado o link lá, eu também estava olhando, estava pesquisando no portal, perdi a cabeça procurando lá, achei que você tinha publicado No vigilância.saude.mg.gov.br. Mas eu posso postar no Vigilância.
.saude.mg.gov.br. Obrigada. Celei, você chegou agora. Rayane também que chegou agora, põe o nome na lista aí. Fala, Rebeca. É só isso. Obrigada. Ô, Luiz. Oi, Valquíria. Desculpa, eu não consegui. Eu cheguei, já tinha começado a falar com a Rebeca. É vigilância.saude.mg.gov.br. Tá, obrigada, Luiz. Então, pessoal, então vamos lá. Modelos de atenção à saúde, alguns conceitos que eu já passei em algumas outras aulas, mas a gente vai continuar. Talvez vocês também já viram essa charge, o paciente chega e fala, doutor, eu estou com muita dor nas costas. Aí o médico fala, vou pedir uma ressonância para ver o que é, né? É um modelo de biomédico, né, que pede muito exame. Como é que a gente vai lidar com isso? Será que nós estamos reproduzindo esse modelo? É uma reflexão que fica, porque a gente está falando do modelo de atenção à saúde aqui como gestão, né? Mas a gente volta na clínica e vê que tipo de tecnologia que a gente está usando, né? Só tecnologia dura? E aí eu vou parar um pouquinho e perguntar isso para vocês. Vocês lembram os tipos de metodologia que existe? Metodologia dura, metodologia leve e leve dura? Já ouviram falar nesse conceito? De Merri? Já. Já, né? Então tá ótimo. Se vocês tiverem alguma dificuldade com isso, a gente pode pôr um texto, a gente pode conversar. A outra coisa que vai acontecer muito com a gente, com vocês lá, é a dor começa acima do mucumbo e vai subindo até o meio das pazes, responde aqui na tela. Então, basicamente, é o que a gente encontra na comunidade, né? Como trabalhar dentro da linguagem deles. É importante a gente entender o nosso papel como profissional de saúde, porque nós também não vamos conversar como eles, porque nós temos um nível superior, a gente tem um nível de leitura maior, porém, a gente tem que entender o que eles falam, né? Também isso é bem interessante. Então, como a gente falou ontem das 10 prioridades, como estabelecer prioridade, o modelo de atenção à saúde no Brasil há muito vive um grande problema, né? E aí, esse grande problema de saúde, ele tem dividido, e vocês já estudaram, todas as duas turmas comigo, inclusive, estudaram epidemiologia, e a gente tem um problema da situação demográfica, né? Teve uma mudança demográfica importante, e essa situação demográfica requer uma nova forma de fazer saúde, né? A situação epidemiológica, a dupla carga de doença, a gente parte para uma tripla carga de doença, e ontem a gente viu lá, analisando o dado dos homens, né, de como morrem as pessoas, então a gente tem aqui, doença contagiosa ainda existe, ainda tem pandemias, né, crises, a gente tem epidemia de dengue quase todo ano, a gente tem epidemia de Covid, a gente tem epidemia de chikungunya, a gente tem zika, a gente tem sífilis bombando. Ao mesmo tempo, a gente tem câncer, que são as doenças crônico-degenerativas, doenças cardiopatas, né, os cardiopatas, todas as doenças do sistema circulatório. Ainda temos as causas externas, que envolvem desde violência até acidentes, né? Então, são a tripla carga de doença. E como nós vamos reagir a vamos trabalhar em cima dessa tripla carga de doença, é o entorno da nossa disciplina toda, né? Além disso, nós temos uma situação econômica, não podemos esquecer que nós estamos inseridos num processo. E hoje, eu vou trabalhar mais isso na Saúde Trabalhador hoje, mas a gente vai trabalhar durante o nosso contexto, uma situação econômica que cada dia muda, né? Uma situação econômica variável. A forma das pessoas trabalharem hoje, ela é totalmente diferente do que há 10 anos atrás. Quer ver uma coisa interessante? Muitos de vocês não é dessa época. Eu ainda sou da época do telefone fixo, então o patrão não te ligava em casa. Telefone fixo, né? Não te ligava fora de horário, é muito difícil. Hoje, o WhatsApp, você fala de trabalho 24 horas. Como é que tá essa relação de trabalho?
Outra coisa que tem mudado, o trabalho informal, cada vez maior, motoristas de aplicativo, entregadores de aplicativo, né? Ele não é nem empregado da empresa do restaurante, ele não é empregado de quem buscou e não é empregado do aplicativo, quer dizer, ele não é nada, ele também não é dono de um próprio negócio. Ele é uma ilha, né? Então, para poder a gente entender como é que esse cara vai adoecer, é muito complexo. E morreu essas semanas, algumas semanas atrás, ali no viaduto, um sujeito trabalhando como entregador de aplicativo. Não é incomum a gente ver nas redes sociais mães, inclusive, entregando de bicicleta com o filho na garupa, né? Idoso fazendo entrega. Então, isso está muito comum, né? E esse modelo de atenção à saúde voltado às condições agudas. E aí você vai até na saúde da família e você vê isso, que lá na saúde da família do posto tal, o sujeito faz o atendimento de 10 pessoas por dia, o médico. Vocês já ouviram falar isso, né? Quem nunca ouviu falar isso? Então, esse sujeito que só faz 10 consultas por dia, ele não está atendendo condições agudas ou condições crônicas. Ele atende demanda. Demanda é condição aguda, né? O cara está sentindo dor. Ele não faz uma visita domiciliar, ele não tem um grupo, ele não faz escuta terapêutica, ele não participa das atividades da unidade, ele atende ainda nas condições agudas. E nós temos hoje um cenário da mortalidade, dessa dupla e tripla carga de doenças, que não permite viver isso, porque a gente tem que dividir as condições de saúde para a gente poder entender como a gente vai trabalhar essas questões. E aí, Mendes divide de forma brilhante como a gente trabalha as condições agudas e crônicas. Alguma literatura vai me falar que a aguda é 3 meses, alguma vai falar que é até 6 meses, mas aí a gente entende quais tipos de doença, fica mais fácil. Então, as condições crônicas são aquelas condições de curso mais ou menos longo ou permanente, que exigem resposta e ações contínuas, anotem isso, proativa, integrada do sistema de atenção à saúde, dos profissionais e das pessoas, para um controle efetivo. Já as condições agudas são aquelas condições de saúde curso curto, que se manifesta pouco previsível, que pode ser controlado de forma episódica e reativa, exigindo um tempo de resposta oportuno dentro do sistema. Isso aqui é Mendes, o livro de Mendes, vão ter que ler a Rede de Atenção à Saúde de 2010 ou 12. Então, as condições agudas: duração limitada, manifestação abrupta, autolimitada, né, termina, tem fim, diagnóstico e prognóstico precisos, intervenção usualmente efetiva e tendo como resultado a cura. Então, o cara teve um acidente, a gente sabe o que é um trauma crânioencefálico, né? Ele tem uma intervenção, que normalmente faz uma cirurgia, o cara morre ou cura, o resultado esperado é a cura. Já a condição crônica é uma duração longa, de manifestação gradual, não é autolimitada, pelo contrário, ela vai se estender pela vida. Um prognóstico usualmente incerto, porque tanto o diagnóstico também, a gente não sabe exatamente se é só uma hipertensão, ou se o cara tem uma doença cardíaca, não tem que prolongar essa avaliação. E a gente não sabe se o cara que tem hipertensão nesse momento não vai virar diabético ou vai ter um problema cardíaco um pouco mais grave mais à frente. Né? A gente já sabe que um hipertenso por muitos anos, o coração dele vai ter um aumento de tamanho, né? Por causa da força que ele tem que fazer, em termos da pressão. Né? Intervenção usualmente com alguma incerteza, e o resultado não é a cura, não é a ida embora do paciente. O resultado da condição crônica, isso é muito interessante, é o cuidado, né? Ele é um paciente que não tem fim para você. E isso é uma coisa que tem que ficar clara. É isso que diferencia esse profissional do exame, desse profissional que não entende o que o cara fala, do profissional que vai trabalhar dentro das condições crônicas, né? Então, as condições agudas, ele tem uma reativa, episódica e fragmentada. Esse fragmentado é um problema. Hoje é um problema.
E as soluções que a gente tem hoje é a resposta às condições agudas de forma ordenada em rede, com alguns recursos. Um deles, os hospitalares, é o protocolo de Manchester, que vocês com certeza já ouviram. E o protocolo de Manchester, ele tem uma linha de trabalho, né? Nem sempre ela dá certo em todos os lugares. Eu mesmo, na implantação da atenção primária, eu tinha muitas dúvidas, ainda tenho, tanto que não funcionou. Né? Ele é muito para a rede de atenção à saúde mesmo. Na época que estávamos para implantar na rede de atenção primária, eu ficava meio confuso, né? Porque essa resposta à condição crônica não pode ser aguda, né? Apesar que as condições agudas também podem ser tratadas na atenção primária. Mas a lógica que eles trabalhavam na época era que todo mundo tinha que fazer o protocolo de Manchester na unidade. Eu acho que eu não via que era por aí. Mas eu acho que ele pode ser um instrumento, sim. E a gente possa regimentar essa rede a trabalhar em conjunto. Eu falava muito na pós-graduação de urgência e emergência, até que aconteceu, parece que alguém ouviu minhas preces. Me incomoda e me incomodava muito a gente ter 2 serviços de urgência na cidade funcionando de forma fragmentada. Quantas vezes eu chegava num acidente, passava por um acidente, chegava o bombeiro, depois o SAMU, ou chegava o contrário, né? Não tinha uma base única. Hoje, em Valadares, já se tem uma base única para o bombeiro e SAMU. Provavelmente a gente vai ter, quando tiver o SAMU regional, eles vão trabalhar em conjunto, o bombeiro e o SAMU regional. Então, isso vai poder dar uma rede de resposta em conjunta que você possa poupar recursos, né? Por favor, né? Chega 2 ambulâncias, 4 motoqueiros, e aí a gente vê como que a coisa era fragmentada. Mas toda a resposta a essa urgência e emergência, tanto na rua, ela tem que ter um fragmento unido, que é através dessa rede de urgência, né? Já a resposta social... Oi? Volta aí, por favor. Eu não entendi o seu raciocínio em relação à fragmentação e o protocolo de Manchester. Tem como vocês me explicar novamente? Na verdade, qual é a situação? O autor, Mendes, coloca como fragmentada, é que ela tem vários pontos. Vários pontos. Quando você tem vários pontos, você precisa de ligar esses pontos através de uma rede. Né? Esse fragmentar dela. E o protocolo de Manchester, ele tem uma função de ordenar o cuidado lá no hospital. Então, o paciente entra, ele faz a avaliação por cor de prioridade. Ok? Então, é uma ponta do sistema. Mas claro que o SAMU não vai entrar nessa lógica. Né? Eu coloquei um exemplo de organização dessa resposta. Talvez eu fui até infeliz em acabou misturando as duas coisas. Entendeu? Se não entendeu, pode falar. Mas no caso, o SAMU é porta aberta. Ele entra direto. Porta aberta. Ah, tá. Porta aberta. Porta aberta. Porém, a lógica da prioridade no hospital não pode mudar só porque é o SAMU, né? SAMU. E aí nós temos que ter uma educação popular também de que eu chamo SAMU. Né? O que é uma condição aguda hospitalar de urgência, né? Apesar que o SAMU, ele filtra mais isso que o bombeiro, né? Vocês sabem... O bombeiro, acho que o bombeiro não pode entrar direto no hospital. Tem que ter um enfermeiro, um médico. E aí todo mundo que liga para o bombeiro, antigamente até hoje em dia tem um regulador melhor, mas não tinha regulação, né? O médico já regula no SAMU, aí ele fala, não, minha senhora, esse caso, amanhã você vai na unidade básica, né? Normalmente o SAMU é xingado por causa disso. Mais alguma dúvida, gente? Mas eu entendi onde você falou, onde eu embolei aqui. E entendi que eu errei nessa parte de fragmentado, misturar com Manchester. Tá bom? Eu achei porque eu estava lendo um tempo atrás, porque ele justamente que falava que pode me matar, não pode matar o meu parceiro. Aí eu achei que você estava entrando nesse esquisito de algo ser prioridade para mim, mas para outra pessoa o corpo dele responde de uma forma e não sei. Mas foi algo assim, entre aspas, que não faz tanto sentido, né? Porque, vamos supor, se algo funciona para 100 e não funciona para mim, aquele estudo é válido. Porque é a maioria. Entendi.
Então, já a resposta às condições crônicas, ela é proativa. Aqui você reage. Aqui você tem que ir atrás. E esse ter que ir atrás, ele é muito sério. Quem tem um paciente hipertenso em casa, sabe que a criatura não toma remédio, né? Sabe que a criatura, e eu sou uma destas criaturas, não faz dieta, não faz atividade física, né? Tem milhões de desculpas. Então, essa busca ativa, essa proatividade do profissional, ela tem que existir. E eu prometo instrumentalizar vocês até o final da aula. Essa aula não, da disciplina. E essa proatividade, ela tem que ser contínua, não para. Enquanto aqui ela é episódica, o cara tem um episódio, você atende ele vai embora. A professora Patrícia, me parece que falava muito isso comigo. Eu gosto lá do hospital, porque o cuidado lá no hospital tem início, meio e fim. Né? Já na unidade básica de saúde, vocês não têm início, meio e fim. E ela não está errada. Né? Quando eu tenho um cuidado lá episódico, o paciente chegou, eu fiz uma ação, eu cuidei, ela brinca assim, chega aquele paciente feio, a gente devolve ele bonito. Né? Essa é a lógica. Já aqui, que ela é fragmentada, cada um no seu ponto de rede, lá na atenção a crônico, ela é totalmente integrada os cuidados, né? Da mesmo jeito que eu fiz um atendimento e eu encaminhei ele para o hospital, a lógica da condição, com o especialista, a lógica do atendimento em condição crônica, da continuidade do cuidado, da longitudinalidade do cuidado e da integralidade do cuidado, esses princípios, eu tenho que ter uma resposta do que foi feito nesse paciente, porque a atenção dele é contínua. Já aqui, o bombeiro atendeu, SAMU atendeu, e entregou no outro ponto de rede. Entenderam? Rebeca, conseguiu fazer uma mediação aí? Sim. Porque realmente, quando eu coloquei o Manchester, e esse protocolo de Manchester não estava no slide anterior da outra aula, eu coloquei isso hoje. Deu uma embolada, sim, eu concordo com você. Os problemas de atenção a eventos agudos hoje, a gente tem a resposta disso. Pronto-socorro lotado. E aí, tem como você tirar esse pronto-socorro lotado? Como? Se as pessoas têm a predileção de fazer as coisas no hospital, né? Dificuldade de internar paciente. Nossa senhora, estão vivendo isso continuamente, né? Vocês vão ver nos slides do Covid, nós estamos avaliando como os hospitais estão reagindo a isso, né? Qual a lotação dos hospitais, como é que está os hospitais. E aí, a gente está fazendo uma avaliação, essa avaliação não vou mostrar para vocês, porque ela é privada, de negativa, né? Então, por exemplo, o Hospital X negou o atendimento. Por que negou? Tinha vaga? Não tinha vaga? Qual especialista que tinha lá? A gente está fazendo essa... Nós não, né? O pessoal nosso da regulação nossa tem feito isso e eu recebo para consolidar na avaliação. E é um trabalho que, sinceramente, eu a parabenizo, porque é muito chato. Eles ligam para o hospital, perguntam coisa a coisa para entender, ponto a ponto, né? Recusa de recebimento de ambulâncias. Isso é um problema também não só do problema agudo, a gente vai estudar um pouquinho para frente, que é o que a gente chama de agudização de problemas crônicos, né? Que acontece, o seu João está lá numa cidadezinha lá do Zé das Cunhas, a cidade não atendeu o seu João, não deu o remédio para ele tinha uma hipertensão, o seu João bebia pinga, o seu João teve um acidente vascular encefálico, né? O médico da unidade básica dele não fez o primeiro atendimento, também não olhou o seu Zé, pegou, pôs na ambulância e não regulou, já colocou direto para o hospital. Que aí a gente chama desse transporte fragmentado e desorganizado, sem regular, né? A ausência de atendimento especializado. Falta especialista no Brasil. Isso é uma lógica. Mas também falta lá na ponta, um atendimento do que fala atenção primária de 80% a 90% dos casos, né?
Você tem que, dos problemas de saúde, tem que ser atendido pela atenção primária, isso também não é. Atendimento e lotação de serviço de urgência e paciente de baixo risco. Lembra que eu falei do médico regulador lá do SAMU? Né? O bombeiro? Paciente de baixíssimo risco, não fez nenhuma avaliação ou critério, pega uma ambulância do SAMU para buscar um cara que está com cefaleia, né? Sistema despreparado para max emergência, para as emergências mais pesadas, ou um aumento de demanda. Então, por exemplo, você tem um acidente, nós estamos preparados? Nós estamos preparados para um acidente como aconteceu em... Oh, meu Deus! No Porto? Eu esqueço o nome do país. Na Líbia? Na Líbia? É na Líbia. Nós estamos preparados para isso? Nós estamos livres disso? Nossas empresas com produtos perigosos são bem fiscalizados? Você tem alguma loja de, por exemplo, de venda de fogos de artifício perto da sua casa? Ali perto do shopping tem uma. E eu morei ali no acampamento da Vale, eu morri de medo daquilo pegar fogo, né? Que faz um buraco no local, né? Com um explosivo muito alto. Então, atenção a condições eventos agudos, você tem um sistema de classificação de risco, você tem um tempo de resposta, e você tem um lugar certo para o atendimento dele. Aí que entra o Manchester, um sistema de classificação de risco para esse paciente. Já o modelo de atenção à condição crônica é um emaranhado mais apertado de coisas, né? Por que é um emaranhado mais apertado de coisas, né? Você tem uma comunidade que você vai atuar dentro dela. Você tem o autocuidado apoiado. Eu vou dar uma pausa aqui. Você já ouviu falar em autocuidado apoiado? Quem aí sabe falar de... Lembra dos princípios da enfermagem? Lembra? Lembra que quem é a enfermeira que trata o autocuidado? Lembram disso? Já ouviu falar da enfermeira Oren? Princípios de Oren? Oren é uma enfermagem, ela fala que a enfermagem ela tem que primar também com autocuidado, né? O paciente tem que ter autonomia para se autocuidar, não ficar preso às nossas mãos 24 horas. E aí, para mim, é quase que esquizofrênico para alguns pacientes ele ter condição de se autocuidar, né? E esse autocuidado apoiado é como eu vou ancorar esse paciente, ele está aqui do lado dele, firmando ele, para que ele possa se cuidar, né? E é quase que um exercício, porque a tendência nossa é fazer por ele. A tendência do cuidador desse idoso, por exemplo, é fazer por ele. E aí nós temos que explicar a esse paciente, esse cuidador, que tem que deixar um pouco de autonomia para ele, apoiando, mas dando autonomia, né? A gente precisa de um desenho do sistema de prestação de serviço dentro da condição crônica. E esse desenho, eu posso estar sendo muito cruel. Esse desenho não existe na realidade das pessoas. Ele existe comigo nos meus documentos do trabalho, né? Existe na literatura. Mas no dia a dia das pessoas, com certeza vocês ou algum parente de vocês já foi no cardiologista e voltou na unidade básica e provavelmente o médico não perguntou qual a prescrição do cardiologista. Alguns podem ter perguntado, porque a gente tem muito médico bom hoje, muito enfermeiro bom hoje. Mas, ou ele nem soube que foi no especialista, né? E como é que a gente vai ancorar esse desenho e esse suporte? Suporte nas decisões da atenção, no cuidado, e suporte na informação clínica. Isso é uma coisa muito importante. O cuidado no preenchimento de notificações, por exemplo, nos sistemas de informações da atenção primária, como é que isso funciona? A gente tem interações produtivas entre a equipe de saúde preparada e as pessoas ativas e informadas. Não temos isso. Nós não temos um usuário ativamente informado. É muito comum a nossa comunidade cair nos contos do vigário em saúde.
importante, né? É muito comum a nossa comunidade tender a ir para um hospital em qualquer informação. Eu não culpo a comunidade também, porque a comunidade ela está inserida num processo que ela precisa de resposta. E como elas estão acostumadas a uma resposta reativa, numa resposta proativa, parece que falta. Sei se vocês já ouviram isso. Alguém que foi na consulta médica e voltou sem remédio, né? Ela teria o déficit de autocuidado, isso mesmo, Rebeca. Chegou lá na unidade, no posto, ou aquele médico não vale nada, não me prescreveu nenhum remédio, né? Isso é da nossa comunidade. Ela precisa de um retorno, algo nas mãos. Uma orientação não é algo nas mãos. E isso é uma das ansiedades da enfermagem que gosta de prescrever medicamento, porque entende que essa prescrição é importante. Então, a gente voltando aqui nesse modelo de atenção crônica, a gente se depara com um conceito, que é a segunda parte que eu falei com vocês, que é o conceito de território, né? Quando você vai na unidade básica trabalhar, você se insere numa comunidade. Se você for secretário de saúde, você vai entender que tem que ter aquela comunidade sua ali, um território. E o território, esse conceito, vocês vão ouvir falar muito de território, não só na minha aula, mas na carreira de vocês. Quem não for para o hospital, talvez, quem for ficar no ambiente hospitalar vai ouvir menos. Mas quem for fora do ambiente hospitalar, vai ouvir muito território. O território foi formulado originalmente no estudo de botânica. O cachorro faz xixi para demarcar o território, lembra disso? Né? Há um predomínio de determinada espécie animal, vegetal, em uma superfície terrestre, que eles chamam de território ocupado por eles. O território se definia pelo domínio, mas sim pelo uso, que se faz na região da terra. Ou seja, o território é um fato que caça. Então, o trabalho qualifica o espaço, gerando um território. Este, portanto, a construção social, Karl Marx falava isso. Na concepção atual, a geografia crítica, o movimento de renovação do conhecimento, retomou o sentido de território a partir disso. Então, não apenas o Estado, mas grupos humanos que agem, transformam disputas de território. Vou dar uma pausa aqui para a gente conversar sobre isso. Então, você tem lá, na sua comunidade, seu grupo de pacientes, e eles ocupam um território. Esse território que eles moram, eles vivem, eles convivem, ela tem várias características que o paciente em condições crônicas, ele tem que entender. Você tem que entendê-lo. Então, quais são os alimentos ofertados naquele território? Eu vi uma receita uma vez de uma nutricionista muito bacana. Ela, no lugar de prescrever castanha de caju, ela colocava amendoim, que era o tipo de produto mais próximo da castanha de caju da dieta da pessoa que tinha naquela comunidade. Mas tem comunidade que não vai ter uma coisa, vai ter a outra, né? E como se adaptar a essas condições, a esse território, para se entender uma condição crônica. Agora, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar muito na rede crônico, né? Nas primeiras aulas agora. Depois a gente vai voltar para trabalhar com a rede de agudo, que eu, sinceramente, eu acho até mais fácil de trabalhar, porque é muito simples, né? Você delimitar e desenhar isso. Então, o território, ele precisa da resposta de um autor. O território do espaço, do grupo social. E o território implica na comunicação. E aí eu quero que vocês parem e conversem comigo. Vocês estão muito calados. Essa comunicação envolve poder. Meninos, alguém, conversa comigo. Quais são as relações de poder que vocês encontram no município de Governador Valadares hoje? Quem pode me falar algum? Poder executivo. O prefeito. Sim. Qual outro? Tá falando do quê? Do municipal? Da cidade inteira, nos bairros. Vai em ordem. Vereador. Políticos. Isso. Qual outro? Fazendeiros.
Associações de bairros. Sim. Quem mais? Os grandes empresários. Também. Quem mais? Tem uma coisa, Rebeca, que você conhece bem. Eu te cutuco de vez em quando nisso. Eu também conheço bem, participo disso. O pastor não é uma autoridade, não? Ah, tá. Existe uma relação de poder? Claro. A igreja entre si. Ah, o líder religioso do Macumba, qualquer um? É. Existe uma relação de poder? Existe. Agora me fala. Nós, profissionais de saúde, temos que entender isso por quê? As fake news. Hã? Não, aí é o contrário. Nós vamos ter que usar esse cara. Entendeu, Rebeca? Nós vamos ter que usar esse pastor. Não é usar no mau sentido, viu, gente? Mas é usar ele na seguinte proposta. Eu tenho que envolver ele na minha comunidade. Na época da minha pesquisa do mestrado, eu fiz uma pesquisa num bar no IP. E aí a enfermeira lá, ela é expert nisso, né? Então, todas as ações que ela fazia eram em uma igreja diferente. Ela tinha do padre ao pastor, ao líder espírita do lado dela. Quando eu precisei de fazer as entrevistas, ela falou comigo: Luiz, antes de você sair fazendo questionário, eu vou te pedir para você conversar com os líderes religiosos aqui, com o líder do bairro, que aí você consegue andar aqui na comunidade com muito mais facilidade. Ah, mas foi dito e feito. Passei nos pastores, nos padres, todo mundo me recebeu super bem, porque ela conseguia agregar os aspectos religiosos para a construção do conhecimento de saúde que ela queria apresentar naquela comunidade. E isso, às vezes, parece muito simples, mas não é. Você precisa de ter uma relação dele ali para envolver as relações de poder. Entenderam, pessoal? Entendeu? Pedir à faculdade fazer uma norma para deixar câmeras abertas, que me dá uma angústia. Deu para entender. Vocês viram que eu não estou falando mal de religião, não, viu, Rebeca? Você entendeu? Ô Luiz, explica de novo, por favor. Você tem um líder religioso no seu bairro. Esses dias eu estava conversando. A gente tem alguns pastores e padres em Valadares que são extremamente famosos na cidade. Aí na campanha de vacina, a gente estava com um problema de batimento. Acho que agora não vai existir mais isso. Está todo mundo querendo vacinar, né? Mas a gente estava com um problema de vacinar contra sarampo. A gente estava propondo fazer aquele quadradinho, tipo o Unipac fez, eu sou Unipac. Coloca assim, eu vou tomar minha vacina com os líderes religiosos da cidade. Para colocar nas redes sociais. A gente chamaria esses caras, faria uma palestra com eles, mostrava a situação, para eles comprarem a nossa ideia e eles repassarem a comunidade religiosa deles. Entendeu? Entendi, tô entendendo. Começou a entender. Agora tem um outro cara na comunidade que tem uma relação de poder que aí o bicho pega mais, que é o tráfico, por exemplo. A milícia em alguns lugares. E aí essa é uma relação muito complicada, né? Eu conheço enfermeiro que teve que mudar da cidade porque o tráfico simplesmente guardou uma droga no posto dele. E de manhã ele chegou, tinha uma droga lá, uma caixa, ele ligou para a polícia buscou. No outro dia o traficante foi cobrar ele a droga. Falou: eu deixei aqui, você me entregou a droga, eu quero dinheiro dessa droga, né? E aí depende muito da relação que ele tinha com o tráfico. Eu já conheci enfermeiros que estão inseridos em comunidades que têm o tráfico, que há de alguém fumar um cigarro na unidade, né? É proibido fumar um cigarro comum. Imagina uma maconha, uma droga lá dentro. Porque o traficante respeita a unidade de saúde.
Então, essa respeitabilidade com o poder e saber lidar com esses poderes, tem um livro muito bom que chama Microfísica do Poder, de Foucault. Claro que é um pouco denso para a nossa aula, não dá para a gente trabalhar ele, né, porque foge um pouco a lógica, mas que a gente vai entender de dar uma lida, Microfísica do Poder, de Foucault. Ele está intrínseco nas relações sociais, né? E aí que a gente tem que entender que o cuidado da condição crônica no meu território implica nessa mediação, na mediação triangular entre os atores de determinado território. Então, você tem o território, o ator 1, o ator 2. Então, você tem que ter uma relação muito boa com os integrantes do território. Senão, você perde a sua comunidade. Então, você tem que saber que as pessoas que pertencem ao território, elas têm ali naquele espaço um local de troca de conhecimento, por exemplo. Então, a Dona Maria aprendeu que se você sentar na cama de uma mulher menstruada, dá não sei o que problema lá. A mulher que está amamentando, não pode sentar na cama. Tem umas tradições assim que eu não sei qual. Mas tem umas histórias assim. Então essas histórias ela aprendeu no território dela, no local dela. O conhecimento construído a partir das histórias, das vivências delas. Como a gente vai saber lidar isso nessa abordagem de território? É entender esse sujeito dessas transformações. E entender essas transformações saber que envolve renda, força política, regras locais, né? É muito complexo você ligar essa ideia do poder. Entender a materialidade que inclui a natureza, o trabalho, a política, a religião naquele espaço. Ver que o passado e o presente daquela comunidade envolve plenamente o seu cuidado, né? Então, a saúde, ela envolve multicausalidade de determinantes sociais. Esse processo é resultante do território. A saúde é um processo histórico transitório nas pessoas. O território é uma história dinâmica. Então, os dois se parecem muito. Aonde você mora e a construção da saúde estão intimamente ligadas. Tem um autor de território que eu tentei encontrar essa frase dele hoje para colocar, não encontrei. Ele fala: há um lugar para a saúde, é o Monken, eu até conheço ele de congresso, mas eu não achei essa frase do Monken. Há um lugar para a saúde, há um lugar para a doença na cidade. E realmente é. Há doenças diferentes em várias regiões da cidade. A forma de adoecer é diferente, né? Então, o acúmulo de situações históricas, ambientais e sociais, a produção de vida e doença. O corpo é um território. E isso é uma coisa importante. Isso é uma coisa chave. Vocês que vão trabalhar no território, muitas vezes na comunidade com adolescente, essa forma do adolescente vivenciar o corpo dele, reconhecer o corpo dele, está intimamente imbricado com o território dele, né? Eu tinha muitos preconceitos na minha cabeça, e eu tenho trabalhado esses preconceitos durante a minha carreira profissional, e tem uma cantora que eu não gosto de jeito nenhum, mas ela tem me dado alguns tapas na cara sociais, né? Que é a Anitta. Eu não gosto da música da Anitta, eu não gosto. Desculpa quem gosta, mas eu não gosto. Aí a Anitta foi nos Estados Unidos, a ousadia da Anitta, né? Chegou lá numa universidade para falar sobre música. Aí uma pessoa falou assim: mas por que as suas músicas falam só de rebolar, de bunda, de sexo? Ela falou assim: ô moço, eu nasci na favela. Eu abro a janela do meu quarto, eu dou de frente a pessoas rebolando, falando de sexo, drogas o tempo todo. Eu não nasci em frente ao mar, vendo um barquinho sair à beira ao mar, como foi o pessoal da Bossa Nova. E ela até estudou para poder falar isso, né? E aí me remete ao território, a como vivenciar o corpo, como eles vivenciam isso. E aí é o desafio, graças a Deus, não meu mais, é de vocês, né? Que vão formar e vão para a comunidade experimentar essa nova geração que está chegando, de adolescentes, de como eles vivenciam a história do corpo deles naquele território, naquelas músicas, naquela situação.
E aí, vocês vão ter que aprender uma coisa muito importante. Não pode demonstrar nenhum tipo de preconceito e forma a ver aquilo que está totalmente averso a seu território. Isso é uma coisa que eu tenho que aprender, que também eu tenho dificuldade. Eu vejo Luiz, algumas... Oi? isso que você falou é forte, viu? É Você pesado. sabe que quem veio de família bem tradicional tem aqueles Uhum. preconceitos. E quando eu tive enfermagem na comunidade, com a Poliana Bravo, eu vou te falar uma coisa com você. Foi uma das matérias que mais me impactou. Porque eu olhava pra Valquíria e falei, Valquíria, você tá ficando doida, eu vou sair dessa sala. Aí depois que acabava a aula, você, professora, vem cá. Gente, ela dava Uhum. um show de explicação. Eu falei, Rebeca, numa aula dela, ela falou que ia adolescentes lá perguntar ela sobre sexo. E ela era enfermeira. Eu falei, professora, como você fala de sexo para um adolescente? Ela, mas esse é meu papel. Esse é meu papel de falar o que é, quais as consequências que vai trazer. Foi muito bom, gente. Saúde na comunidade me deu outra visão. Uhum. E agora eu te falo, numa sociedade atual, você vai encontrar adolescente que você não vai encontrar problema nenhum, mas vai encontrar adolescente que você vai falar de sexo, daqui a pouco o pai vai te procurar. Você está falando de sexo, minha filha. E aí, nós temos que nos munir de teoria. E a teoria nos fala, você não vai falar de sexo para ele. Você vai responder as perguntas. Você entendeu, Rebeca? Sim, no caso, ela falava, ó, sexo é o seguinte, mas as consequências, ela não falava de sexo, ela falava Uhum. o sexo sem o compromisso, sem camisinha, o que ia trazer Uhum. para ele. Ela falava de uma forma, nossa, foi muito bacana, quebrou muitos tabus que eu tinha, viu? E é importante, né? Não é à toa que as disciplinas estão culminando para vocês, né? Isso é muito importante ter esses confrontos de pessoas para poder nos munir disso. Mas sabe que a gente nunca está preparado, tá, gente? A gente nunca está preparado. Eu fui atender na cadeia, fiz um trabalho social na cadeia, e cadeia é muito pesado, né, gente? Eu não sei se foi a Poliana que levou alguns alunos para fazer preventivo lá nessa mesma cadeia. E aí eu fiquei muito feliz que uma aluna falou comigo assim, professor, eu comecei a fazer o procedimento preventivo numa empresa, ela falou assim, você é aluna do Luiz? Ela falou, sou. Ah, então pode fazer, o Luiz vinha muito aqui, muita gente boa, tal. Então, assim, você tem que ter respeitabilidade dessas pessoas, né? Senão você não consegue nada. Nada. Então, as formas visíveis que assumem no organismo essas doenças, elas tomam parte das nossas funções, dão lesões, têm sintomas. E aí, para mim, um grande desafio, e para vocês também pode ser, eu não sei, saúde indígena. Vocês não fazem ideia, não sei se alguém conhece, a complexidade das relações humanas numa tribo indígena. Vocês sabem, vocês tiveram aquela palestra, lembra, no passado? Que o cara falando que tem uma comunidade que se uma pessoa morrer, eles mudam. Um membro morreu, eles destroem as casas deles e eles mudam, porque fala que o espírito fica ali, então ele tem que mudar, né? Então é muito complexo lidar com saúde, né? Então a territorialidade na saúde significa uma categoria de análise social no tempo. Os serviços médicos, pacientes, remédios, enfermeiros, equipamentos, todas essas pessoas que estão ali envolvidas, os serviços, eles são o que a gente chama de ferramentas sociais, né? E eles estão lá entendendo os conceitos, né? E aí a gente tem uma coisa que chama de desterritorialização da doença. O sujeito tem a liberdade de se deslocar. E aí, quando você pensa que você está chegando a uma comunidade totalmente diferente da sua, você está desterritorializado. Aquilo que a Rebeca falou. Ela teve que despir dos preconceitos. Ela saiu do território dela. Vocês vão ter que sair do território de vocês para encontrar uma comunidade, porque nem sempre uma comunidade é parecida com aquilo que você vivenciou, né? Então, esses determinantes sociais deles são diferentes do nosso.
Para a gente fechar a coisa do território, a gente tem aqui algumas crenças e valores, e a gente tem as relações de poder. Então, as crenças de valores que a comunidade tem e as relações de poder, elas vão culminar na sua integralidade da ação, na participação social, na continuidade do cuidado, na delimitação, na vigilância ao trabalhador, no vínculo, na promoção da saúde daquela comunidade. Então, isso tudo culmina. Gente, meu filho passou correndo aqui agora, querendo atrapalhar a aula. Vocês ouviram a vozinha dele aí, né? Tá rindo esse danado. Então, gente, desculpa, viu? É home office. A implementação das políticas públicas depende da especificidade do território. Umas políticas únicas, na maioria das vezes, não vão acertar. Isso tem que ficar muito claro. Muito claro. Uma política pública desenhada em Belo Horizonte, em Governador Valadares, não funciona lá no Chonim. E se você não souber redesenhar essa linha técnica do Ministério, isso não vai funcionar. É uma coisa tão lógica e tão difícil, que até para mim, que gosto de falar disso, tomei uma rodada às vezes. Quando o Mandetta fez aquela política do saúde na hora, que ampliava o funcionamento das unidades, fiquei extremamente feliz. Eu achei que daria super certo. Agora, o que eu tenho visto na comunidade, eu acho que isso demora a pegar mesmo, é que as unidades, elas estão ficando vazias no horário da noite. Isso, para mim, foi incrível. Um tapa na cara tão grande de como as políticas para serem implementadas, elas têm que ser conversadas com a comunidade entender isso. Porque eu aposto que o cara continua indo no regional, mesmo no horário de funcionamento da unidade. Eu sempre preguei que a gente precisa de ampliar esse horário das unidades de saúde. Mas quando ampliou, eu não consigo ver se realmente deu certo. Né? É uma das questões que a gente tem que pensar. O que dá certo nisso? O que dá errado? Sua aula não acabou não, tá? Acabou só essa primeira parte que eu falei com vocês, que era do território. Deu para entender, gente? Ô, Luiz. Oi. Mas isso engloba muita coisa também. Porque eu acho que, se eu não me engano, ampliou acho que 1 hora ou 2, não foi? Na verdade, agora ela funciona de 8 às 20 horas. 12 horas, né? Uhum. São 12 horas. Ampliou em 4 horas. Porque eu, no meu ponto de vista, eu tô falando algo assim meu, nada baseado em alguma coisa. Mas tem muitas unidades que são despreparadas. Eu já ouvi falar que eu vou pro regional porque lá eu sinto mais segurança. Coisa boa, tô dando exemplo, uma diarreia. Entende? Coisa assim básica que pode tratar em casa, pode pegar ali, né, algo ali no posto, não sei, algo assim tão básico. Lógico, diarreia leva à morte, mas tô falando assim, algo mais brando. Mas fala que lá no regional se sente assim, mais, não é acolhido, mais confiante no tratamento. E resposta, Rebeca. Do que ali. Eu acho que é isso que a gente tem que entender. Você vai no regional, você faz o exame, você é atendido, faz exame, sai com remédio. Né? E talvez é isso que as pessoas querem. E a gente não tá sabendo entender. Né? Envolve muita coisa. Saber o que tem que fazer até agora, a gente tem que estudar, não dá para saber, não. Tipo, isso eu já presenciei, isso é algo é algo real. De alguém que foi ali no posto, não vou falar também, né, não vou generalizar toda a equipe, mas foi no posto, chegou lá simplesmente, no regional, não é aqui. Não explicou o porquê, que é isso. Existe muita gente leiga, a população é leiga. Então, toda vez que a gente pegar uma pessoa para explicar ela, é mais um ali ciente.
que vai passar aquilo adiante. Então, se a pessoa chegou lá e é a nível secundário, fala com ela, poxa, aqui é o seguinte, aquela enfermagem educacional, a gente é enfermeiro, mas a gente também é educador. Olha, aqui é atenção primária. O seu caso, o caso do sua mãe, o caso de fulano, é só regional. E por quê? Por causa disso, disso, disso e disso. Porque ele vai sair de lá, vai para o regional, e quando acontecer um outro caso, ele vai voltar lá, porque não foi explicado para ele. Ô, Luiz, também acontece, eu tenho mesmo exemplo na minha família, que a pessoa foi até a unidade de saúde, e ao ser recebida na unidade de saúde, não foi bem recebida, essa pessoa, ela simplesmente se recusa a ir a essa unidade. E ela também não aceita ser atendida na UPA, também pela qualidade de atendimento, porque ela não se sentiu acolhida no momento que ela necessitava. Então, ela sempre recorre ao hospital, ao municipal. Ela não aceita, ela já comunicou a todo mundo, se ela passar mal, leve ela para essas duas unidades. Então, assim, o fator de recebimento nessas unidades também atrapalha esse tipo de pessoas. Então, mesmo que você tente dar a ela o argumento, informando o que se passa, como é feito e aonde ela deve ser tratada, ela ainda se recusa pelo esse fator, o fator de humanidade que não teve, então ela não se sentiu, que as pessoas estivessem no lugar dela e não aceita. Ô, Luiz, eu acho que é uma coisa. Foi. É uma situação muito complexa, porque na unidade de saúde, né, PSFs, existe protocolos, existe todo um programa a ser seguido. Então, assim, às vezes, até mesmo o sistema, eles amarram o funcionário a estar dando um atendimento melhor para o usuário. Por quê? Eles, por exemplo, chega uma pessoa lá com X hipertensão, vamos dizer assim, qual o procedimento a ser seguir? Vai falar que vai levar na unidade? Vai chamar uma unidade para buscar esse paciente ali? Como é que faz tudo isso? Então, às vezes até o próprio sistema mesmo de organização amarra o funcionário a estar realizando esse procedimento. É mais um problema, né? Mas agora, somando isso com o que a Silvana falou, a Rebeca falou, a gente vai ter que aprender a construir conquistas com a comunidade. Acho que muitas vezes é difícil isso. Como conquistar a minha comunidade? Porque muitas vezes eu não sei conquistar essa comunidade. Né? E como é que eu vou conseguir conquistar essa comunidade? Você tem uma ideia? Olha, meu ponto de vista, para ter uma melhoria, lógico que é um tabu danado você ir para a escola fazer palestra. Só que educar um jovem e educar um adulto é bem diferente. Então, o que você vai fazer? Começar, pelo menos né, o que eu penso, o enfermeiro, a sua equipe ali, começar a distribuir conhecimento. E como você vai distribuir conhecimento? Aqueles que estão aprendendo. Ir na escola, fazer palestra. Aliás, ir na escola é uma complicação danada, viu? Porque muitas vezes você não é bem aceito na escola, né? Né? Nossa, misericórdia. E aí, tem que fazer palestra para os pais, Luiz. Depois fez para os pais, depois faz para os filhos, porque só o Senhor. Às vezes, essa coisa de ir à escola envolve também a mesma coisa que a Silvana falou, expectativa, né? O ser humano, ele tem expectativa. O professor, quando você chega na escola, como enfermeiro, ele tem uma expectativa do serviço que vai prestar para ele. E nem sempre aquilo que você vai prestar para ele é aquilo que ele precisa. E o que ele entende que precisa. Então, essas relações, elas ficam meio obscuras. A Silvana trouxe um exemplo que me faz pensar, né? Por exemplo, o hospital municipal tem um atendimento mais frio que a unidade básica. Para pensar nisso? Mas não é um atendimento, é um suporte.
povo não vai olhar atendimento, ele vai olhar o suporte que lá tem. Mas o hospital, para esse paciente, atende melhor, porque ele não tem expectativa de ser cuidado lá. Ele não tem expectativa de ser bem tratado lá, entendeu? Oi? Eu acredito que é o fator dela achar que lá, por mais que seja um atendimento mais frio, não há empatia ainda no sentido de entender o que ela está passando, o que ele está passando. Então, por mais que seja frio o sistema em si, que não tenha a mesma expectativa, que vai se tratar e vai embora, ela ainda percebe que lá ela ainda consegue sentir que as pessoas se coloquem no lugar dela. Então, eu acho que esse fator de sentir a empatia ainda é um grande tabu na nossa área. Pra você ter uma ideia, tinha um paciente, quando eu estava mexendo com Zika, na época da crise de Zika, eu fiquei responsável, me deram o pior problema, né? Me deram o problema das microcefalias. A gente não fechava a microcefalia. A gente não conseguia encerrar os casos de microcefalia. E aí, eu saí do meu escritório, né? Saí da GRS, do ar-condicionado, porque eu acho que às vezes a gente tem que sair do nosso império, né? Achar que a gente é melhor do que os outros. E falei, vou para a comunidade, vou voltar para a comunidade, vou lá no PSF. E aí eu peguei o carro, o coordenador de epidemiologia do município falou comigo, Luiz, nessa unidade eu estou achando que tem um problema dos profissionais lá nessa unidade com essa menina. Vamos direto na casa? Vamos direto na casa. Cheguei na casa e falou, olha, deixa eu te falar. Quando minha filha nasceu com microcefalia, a agente de saúde espalhou para todo mundo a doença da minha filha. E eu tenho raiva daquele povo. Entendeu como é que funciona? Né? Então, também, a gente tem que tomar muito cuidado nessas relações humanas dentro da unidade de saúde. O que você falta de ética, Valquíria, isso mesmo. O que você fala, como você fala. Você chega para uma paciente e ela fala, eu sou prostituta, você vai reagir? Os meninos do nono passado, né, que formaram, que deveriam ter formado, mas eles estavam no estágio de atenção primária e eles chegavam na aula me contando algumas coisas, e a sífilis me assusta muito, né, no Valadares hoje. E aí ela falando, Luiz, eu cheguei lá na sífilis, era um negócio impressionante. A mãe, aparentemente, tinha um caso com o marido da filha. E as duas estavam grávidas dele. E estavam os três com sífilis. Nós ficamos, sim, de cara. E aí a gente olhava uma para a outra, eu falei, mas não pode olhar uma para a outra, vocês têm que responder com postura, tal. Porque não é fácil mesmo, né? Para quem está começando a encarar o tamanho do problema, que para nós é problema, para eles não é, né? Seu Luiz, algo que até associa um pouco é o caso do Covid-19. O pessoal, né, vários protocolos, o pessoal publicando que não era para ir para o regional ou qualquer outra, né, ambiente hospitalar, se não tivesse com o quê? Com falta de ar, né, um pouco mais agudo. O pessoal por síndrome gripal partia. Não estou falando que o posto de saúde não tinha, gente, tinha sim. Mas o tanto de síndrome gripal que o povo procurou regional não é brincadeira. Agora, Rebeca, eu tive relatos, não é ciência, eu estou falando relatos de profissional, de pessoa que chegou na unidade básica, que só porque tinha síndrome gripal mandava para a policlínica. Tá vendo? Aí, tem esse problema também. Aparentemente, o profissional de saúde da unidade básica estava com medo de atender um paciente Covid e ele agravar, então ele não queria nem mexer. No início da pandemia, Luiz, ele teve mesmo o protocolo diferenciado. Depois, o próprio Ministério lançou uma ordem que todos os síndromes fossem tratados da mesma proporção. Então, mesmo ele tendo uma síndrome gripal, o Ministério ele colocou que eles enviassem para o outro setor para que todos tivessem o mesmo tratamento, porque eles não a demanda estava muito
então eles não estavam conseguindo fazer esse processo aí da separação, o que era a gripe, o que era o Covid. Então, o próprio Ministério, ele fez esse processo... Isso aí só foi organização do município. Não, porque o protocolo o próprio Ministério, ele enviou os documentos informando esse processo. Não, eu tenho certeza que eu escrevi o povo. Porque, por exemplo, síndrome gripal é atenção primária, até o sistema de informação é outro, é o ESUS. E síndrome respiratória aguda grave é o hospital, que é no CIVEP gripe. Aí talvez o município se organizou. Hã? Pelo menos os protocolos que os professores nos mandavam, que até as síndromes gripais e que as pessoas tinham as comorbidades, voltava para casa. Voltava para casa, era monitorado 48 horas e tal, e só tinha o aconselhamento de falta de ar. Sentiu falta de ar, sentiu desconforto respiratório? Aí sim. Agora, dor de barriga, você pode estar em casa. Um dos últimos protocolos que teve isso mesmo, Silvana, que foi a criação dos centros Covid. Isso já é mais atual. Que aí, sim, um local que as pessoas eram atendidas só para Covid. Mas não dispensa isso. E aqui em Valadares, inclusive, a UPA teve um momento que a gente teve que chamar a UPA. Você vai atender síndrome gripal, mas você não vai mandar para a policlínica, não, porque senão a policlínica lá no hospital municipal não dá conta, né? E realmente não deu conta, né, gente? A gente chegou ao momento que a gente tinha leito de UTI no hospital municipal e não tinha profissional para o leito. Então, a gente tinha 48 leitos do regional e samaritano e o município nos comunicou. Nós vamos ter só 43, porque nós não temos profissional, enfermagem, nem fisioterapia e nem médico para atender esses outros 5 leitos, né? E por que faltou profissional? Porque um monte de profissional adoeceu. E profissional treinado para aquilo foi mais difícil. Ok? Mais algum questionamento, pessoal? Vamos lá. Todo mundo silenciou agora. Para a gente concluir, eu vou falar do cenário que eu apresentei hoje no comitê de Covid. Então, hoje, pessoal, a gente tem na nossa região 7.218 casos confirmados. É só esse número? Não. Por que eu tenho confirmado só esses? Porque as síndromes gripais leves, a grande maioria não fez exame. Vai fechar com síndrome gripal não especificadas, ok? O que dá uma incidência acumulada de 1.044 casos para cada 100 mil habitantes, comparação com o Brasil, 1.479, e comparação com Minas, 758. Eu fiz essa bolinha aqui porque semana passada nós estávamos em 65% da incidência acumulada nacional. Hoje nós estamos olhando para 70%, quer dizer, os casos de Valadares crescem mais que o Brasil inteiro, juntos, a média. Entenderam? Nós temos, por 100 mil habitantes, nós crescemos mais que o Brasil. Nós temos hoje registrado 215 óbitos na região, tem um asterisco, porque se você pegar os boletins dos municípios, eles estão maiores que os nossos, porque a gente tem um tempo para processar essa informação, inclusive a gente avalia o óbito. Então, por exemplo, aparece na televisão lá, aparece no Facebook lá, porque minha mãe morreu de câncer, colocaram Covid, é mentira, estão inventando. Gente, não é assim que funciona. Se o médico coloca lá no atestado de óbito, lá, Covid, isso vai lá para a doutora Catiúcia, que é a epidemiologista sanitarista, ela avalia esse óbito, ela procura exame, ela lê o prontuário, encaminha lá para a regional, eles fazem a mesma coisa, encaminham para depois publicizar esse óbito. Então, existe uma rotina para a avaliação disso. Então, essa rotina atrasa, dá esse delay de informação do óbito, tá? Então, nós temos 31,1 óbitos para cada 100 mil habitantes, Minas todo tem 17,8 para cada 100 mil, e Brasil 49. Então, nós estamos, a mortalidade nossa é maior que de Minas, uns 40% a mais que de Minas. Hoje, nós estamos 58% de leito de UTI clínico, dos 43 leitos públicos, e nos leitos clínicos estão 70% de ocupação.
Essa é a evolução da taxa de ocupação pelo SUS Fácil. Eu peguei um recorte dia 21 até dia 12 de agosto, então a gente vê que deu uma estabilizada no número de casos, né? Número de ocupação. Chegou a um pico de 74 nos últimos 20 dias aí, né? Mas depois foi caindo, agora está estabilizando aí em média de 40%, 60%, que é uma estabilidade. Agora, se vai continuar assim, eu não sei. Pelas regiões, isso aqui, a ocupação de leitos clínicos não é só exclusivo, não, tá? Aqui é só leito exclusivo. Aqui não, é leito clínico geral. A gente vê essa evolução, a região de Valadares deu uma diminuída de gasto de leito clínico, Santa Maria diminuiu muito, Peçanha também, Mantena aumentou pouco, está dentro da média do esperado, e Resplendor aumentou um pouco mais, 40% para 48% a região. Então, os casos de Covid na região inteira, a gente vê pelo mapa que houve um aumento expressivo no número de casos na região de Resplendor, né? Então, está mais escurinho ali. E nessa região de cima aqui, ó, bipolar, é uma região que tem poucos casos. Mas na nossa região inteira só tem um município de Cantagalo que não tem casos, tá? Isso aqui é a evolução da incidência acumulada, que vai acumulando os casos. E essa é o número de casos confirmados por semana, número absoluto, não é por 100 mil, não. Então a gente vê que na semana 29, a gente teve o maior número de casos, 1.047 naquela semana. Na semana 30 caiu para 920. Na 31 caiu para 750. Porém, na 32 voltou a subir para 953 casos. A semana 33, nós estamos nela ainda. Nós estamos na quinta-feira, ela acaba domingo. E ainda demora a chegar algumas informações. Então, a gente anula essa semana 33 e a gente trabalha só até a 32. Então, a gente vê que tem uma queda, tem um aumento de novo, mas abaixo daquele pico da semana do dia 29. Acreditamos que a gente esteja no platô. Mas o tenente Henrique, que fez a avaliação do nível estadual, ele apresentou a nossa região como está no platô muito alto, né? Chegou lá no Planalto, lá em cima, ficou lá em cima lá. Então, a distribuição segundo faixa etária e sexo, os homens... os casos não dá para diferenciar entre homens e mulheres, né? Porque é quase a mesma coisa. Principalmente da idade de 30 a 39 anos, é o nosso maior número de casos. Agora, entre os óbitos, a gente tomou um susto, que na semana passada, a gente teve um aumento importante no número de óbitos. Né? Chegou de 6 na semana 30, 43 na semana 31, 57 óbitos na semana 32. A distribuição dele também aumentou, e eu destaco a Alpercata, que teve 6 óbitos, cidade muito pequena, né? Esse monte de óbitos, Mantena com 9. Oi. Aquela avaliação da fase vermelha e amarela é o quê? Em relação a óbito ou avaliação de infectados? São vários parâmetros. Envolve ocupação de leito, incidência nos últimos 14 dias, entendeu? E o número de óbitos, a mortalidade dos 14 dias. Valadares agora voltou para o amarelo. Um problema. Foi publicado vermelho hoje cedo. Fala, Luiz, fala com a gente. Foi publicado vermelho hoje cedo. Uai! O governador veio aqui e mudou por conta dele. Mas porque o prefeito não tem voz, né? Agora é o governador. Mas ele mudou por conta dele. Nós, técnicos, não mudamos. Eita, Brasil. Entendeu? Foi amarelo hoje, né? Oi? Hoje foi anunciado pelas amarelo. Amarelo. Mas hoje de manhã foi publicado vermelho. E aí hoje teve reunião, hoje foi pesado. Eu estou até cansado demais. Mas vai ser republicado amanhã, né? Mas dentro dos parâmetros do Minas Consciente estava vermelho. Agora, qual parâmetro que ele mudou, eu não sei. Eu não sou responsável pelo Minas Consciente. Quem define isso é lá em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte tinha publicado hoje cedo nós como vermelho. E aí o governador, com o secretário de Estado, mudaram o parâmetro. Agora, qual parâmetro que ele utilizou, eu não sei. Parâmetro mais político, né? Mas eu não posso falar isso como técnico, eu posso falar isso como pessoa, né? Como professor. Não sei por que mudou. Mas está amarelo.
Mas assim, pode falar, Silvana. É uma questão, sim, política, porque como Ipatinga ela não aderiu e está tendo esse grande foco de informações que lá o comércio vai abrir, talvez a pressão aqui na nossa cidade também tenha sido grande. Com certeza. Mas ele é governador geral. Porque eu fiquei sabendo que prefeito não está mandando em nada. Agora é só pauta de governador. Sim, Rebeca, mas quando esteve aqui, com certeza o CDL e o pessoal do comércio não deixou de ter uma reunião com ele. Não foi à toa que ele veio aqui hoje, né? Verdade. Sim, porque o comércio todo está fechado. Então está acontecendo o quê? A economia da cidade está indo praticamente a zero. A partir do momento que eles anunciaram que nós estamos em amarelo, muitos, vamos dizer, aqui no meu bairro mesmo, bares que estavam fechados, agora à tarde mesmo, Emanuel chegou aqui, olha, o bar ali já está com um monte de cadeira na rua, o pessoal ir para lá, já está tudo aberto, quer dizer, a economia realmente, ela precisa disso aí, e com certeza houve uma pressão, porque... tipo assim, eu vou te falar como técnico. No Brasil, nós tivemos um problema muito sério, que nós não fizemos o fechamento direito. Tinha forças políticas falando a favor, outras contra, aquilo virou uma guerra política idiota, e aí, no lugar da gente ficar 60 dias fechado, nós já vamos para 5 meses de crise, né? Então, isso foi extremamente complicado. E os danos à economia local indifere de fechar ou de abrir. Haja vista a Suécia com os países do lado. A Suécia não fechou, vai ter um decréscimo no PIB de 8%, 7%. Os países do lado que fecharam vão ter um decréscimo de 9%. A diferença foi mínima. Porque a crise já está posta. E a crise a gente vai sentir ela em setembro. A partir de setembro, nós vamos ter o grande boom da crise, provavelmente segurada. O boom da crise não aconteceu por causa do auxílio emergencial de R$600 que a Câmara dos Deputados colocou, que era 200. Se tivesse R$200, nós estávamos ferrados. Porque os R$600 fez a economia girar, né? Senão nós estamos lascados. Então, assim... Principalmente aí em Ipatinga, que é uma cidade polo, na região onde gera muita renda, e o fato dela não aderir e colocar um comércio dela em aberto também fez uma certa pressão na nossa cidade, porque eles conseguem ter essa visão, por que lá tá e por que não está. Então, aí, jogada aí. Eu acho que, por exemplo, se tivesse no começo todo mundo aderido a Minas Consciente, ser obrigado todo mundo a aderir, seria muito melhor. Porque, por exemplo, Belo Horizonte tem 4 meses fechado. Então, assim, é muito grande o tempo. Porque Belo Horizonte pagou o preço pelo estado inteiro. Eles ficaram fechados porque os municípios estavam lotando as UTI deles. E Belo Horizonte tinha pouco caso. Estava fechado. Mas, pelo amor de Deus, 4 meses fechado dá suicídio, né, gente? É muito tempo. Então, assim, se tivesse todo mundo no mesma balada, num discurso único, a gente já estava todo mundo feliz e pensando em voltar às aulas ano que vem. Por enquanto, a gente está aí nessa peleja, né? Mas, gente, eu agradeço a vocês as intervenções. Eu acho que se a gente não tiver intervenções nesse modelo de aula, se vocês não falarem na minha aula, nós não vamos sair do lugar. A gente precisa disso, viu, meninas? Agradeço a Silvana, a Rebeca, a Valquíria, todos que têm colaborado. Eu quero que todo mundo fale também, tá? Continuando aqui, o número de óbitos. A comorbidade é um fator importantíssimo para o óbito. Isso a gente já entendeu. Que por mais que na faixa etária do óbito existe a faixa etária que morre mais, mas o fato do cara ter uma cardiopatia, 53% dos óbitos tinha cardiopatia. 33% tinha diabetes. Pneumopatia tinha 6%. 5% tinha obesidade. E 3% tinha asma. E dentre esses, muitos tinham obesidade, hipertensão e diabetes, né? Alguns desses óbitos tinham mais de um. Nessa avaliação a gente não pegou.
a distribuição por idade, então tinha essa ilusão que o pessoal morria idoso, mas não foi bem assim. A gente está tendo um número de óbitos acima de 40 anos importante. Por exemplo, 15 óbitos dos 211 tinham 40, 49 anos. 20 óbitos entre 50 e 59. Aí, bum, lá em cima. 60 a 69 anos, que foi a nossa grande número de mortos. O negócio é que hoje um paciente de 60 anos é jovem. Já pararam para pensar nisso? O paciente de 60 anos hoje é muito jovem, né? Eu tenho colegas de trabalho, muitos colegas de trabalho de 60 anos, né? Muitos que estão rendendo muito, né? Esse é uma avaliação aqui agora, esse aqui especificamente, que eu acho um dos mais importantes, que é a positividade para RT-PCR. O que é isso? SUAB. Vai lá, pega, colhe o SUAB, manda para o laboratório e eles veem se tem a célula com o vírus lá. É o padrão ouro, tá? Então, essa positividade, isso é um pouco de alento, né? Já chegou a 50%. 50% dizendo que chegava lá era positivo para Covid. Hoje é 23%. Então, isso me dá um pouco de respiração, né? Tipo assim, o que está acontecendo? A gente começa a ver que está melhor o cenário. Melhor um pouco o cenário, né? Mas eu não posso afirmar se nós vamos começar a descer. A subnotificação é grande, é muito grande, porque a gente não teve diagnóstico. É um dos grandes problemas do Brasil para a gente sair dessa crise. Poucos exames. Se a gente tivesse tomado o mesmo lado da Alemanha, a gente estava igual a Alemanha hoje. Mas a Alemanha testa todo mundo. Todo mundo, Edmundo e Raimundo no PCR. Faz drive-thru de pessoa fazendo PCR lá, né? Aqui a gente optou por não fazer exame. Aí a subnotificação é imensa. Principalmente do usuário leve, né? Paciente leve. Alguma dúvida, gente? Tudo bem com vocês? Tranquilo? Não vou entrar em nenhuma polêmica, não? Obrigado, Valquíria. Vocês não querem entrar em nenhuma polêmica, perguntar de medicamento, nada, não? Ô Luiz, eu quero te fazer uma pergunta em relação ao suave. Poxa, 180, tem lugar que é 200. É caro. E não tem como você comparar com a Alemanha mesmo, não, ué? Mas a gente tem laboratórios próprios que poderiam ter feito isso, né? Porque se a pessoa tá achando que tá, e aí vai fazer o quê? Tomar ivermectina? Mas o SUS poderia fazer isso mais barato, né? O SUS poderia fazer isso aí. Gente, tem farmácia que tava cobrando R$300. Mas aí o público Quem tem poderia R$300, fazer. gente? Não, hoje então. Hoje já caiu. Tem um lugar que já tá por 180. Né? Os protocolos hoje estão muito bons, né? A Unimed tem protocolos muito bons. Ô Silvano, vocês estão trabalhando na Unimed, estagiários? Na casa Unimed, que eu estava, nenhum setor está funcionando, somente a psicologia que está funcionando. O setor que eu estava, ele fechou. Entendi. Agora, eu vi eles convocando um estagiário para o hospital, só que não trabalha diretamente com o paciente, não. É um trabalho mais administrativo, não fica com o contato com o paciente. Realmente é difícil para a instituição garantir. O programa do Mandetta, o Mandetta era muito bom, né? Ele tinha um programa que eu gostava muito, que era do estagiário pelo Ministério, né? Que é o Brasil Conte Comigo. Me parece que isso não andou muito depois que saiu, né? Que aí a garantia da segurança do aluno era pelo Ministério da Saúde, era outra lógica, né? Não era pela Unimed, não era pelo município. Né? Agora isso aí realmente complica mais. Mais alguma coisa, pessoal? Então era isso, gente. Eu queria agradecer a vocês. 8h30. Vou ter mais uma aula. Vocês vão ter mais aula agora? Vamos, né?
Então tá bom, gente. Muito obrigado pela paciência, tolerância. Obrigado pelos toques, pelas discussões. Espero que a gente continue assim. Meninos do 6º período, vocês estão muito caladinhos. São poucos que estão participando. Espero participando mais, tá? A experiência esse ano vai ter que ser desse semestre diferente do semestre passado. Nós vamos estar aqui o tempo todo mundo junto, tendo aula. Já estou melhorando com tecnologia, a gente melhorar isso, tá bom? Boa noite, gente. Muito obrigado.